Muito bem, estamos aqui numa live muito especial. Tenho o prazer de ter o Dr. Flávio Jobim aqui conosco, que vai falar sobre medicina, os avanços da mastologia, dos estudos do câncer de mama e também sobre empreendedorismo, uma área tão importante que nem sempre as faculdades de medicina possibilitam essa formação. Então, seja bem-vindo, muito obrigada, Dr. Jobim, por aceitar nosso convite. Vamos começando então. Dr. Jobim, Flávio Jobim, para quem não sabe, ele veio de São Gabriel e fez faculdade de medicina aqui na UFSM e já tem 34 anos essa trajetória de estudos da medicina. Então o Dr. Jobim vai falar um pouco como ele começou essa questão dos estudos do câncer de mama, a mastologia e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente, Dr. Jobim, essa trajetória. Obrigado, Silvana, pela oportunidade de conversarmos sobre, não só sobre a trajetória de médico, mas a nossa trajetória aqui como um santamariense de coração. De coração. Porque eu vim para cá já no ensino médio, eu passei pelo Maneco. Olha só. Estudei no Maneco e depois fiz a minha formação toda aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Fui a Porto Alegre, o sexto ano já fiz em Porto Alegre. Acabei me especializando lá em ginecologia e obstetrícia, mas como eu queria trabalhar com câncer, depois fiz um concurso, fui para o Rio de Janeiro fazer um curso de especialização em câncer pélvico, só doença pélvica de mulher, oncológica, e mastologia. Eu fiquei lá no Rio mais um ano e meio, eu completei aí um ciclo de 5 anos de pós-graduação e retornei a Santa Maria. Que bacana. E aí, depois de 10 anos, de muitos estudos, voltaste para a terra para dar aula no UFSM. E aí, então, fazem 20 e quantos anos como professor do UFSM? Mais de 20 anos. Né? Mais de 20 anos. 26 anos, já partindo para 27, que eu atuo como professor da Universidade Federal de Santa Maria. Inicialmente, dei aula de anatomia humana. E isso me ajudou muito também. Principalmente porque eu sou cirurgião e o cirurgião tem que saber anatomia. E eu trabalhei com câncer de mama com essa questão da anatomia, tanto da pelve como de todo o corpo humano e também da mama. Durante 12 anos ali eu fiquei na anatomia humana e depois então fui para o hospital trabalhar com câncer pélvico e o câncer de mama, onde permaneço até hoje. Que bacana. E quando surgiu esse espírito empreendedor? Porque nós sabemos que muito das faculdades de medicina, não só no Brasil como no mundo, não tem cadeiras voltadas à administração, finanças, né? Essa parte do cooperativismo, essa parte toda da organização do dinheiro. Quando surgiu essa veia do empreendedorismo? Infelizmente, referi-se bem, as faculdades, falando especificamente na medicina, que é aquela que eu tenho experiência, não nos ensinam nada durante a faculdade em relação, nem tanto de empreender, mas nem mesmo de administrar. Quando nós nos formamos, nós não sabíamos nada de como montar um consultório, quais eram as obrigações legais, o que era preciso, como ir atrás de convênios, nada disso foi nos explicado na universidade, nós aprendemos durante a vida. E eu sempre tive uma participação ativa já na universidade, desde a universidade, em associação de turma. Depois, como residente, eu fui representante dos residentes. Na época, talvez uma das últimas turmas, eu era residente do Hospital do INAMPS, em Porto Alegre. Antigo INAMPS, em Porto Alegre. E eu era representante dos residentes, então eu participava da luta dos residentes. Depois, no Rio de Janeiro, eu fui lá também representante dos especializantes, que era do INCA Mulher, eu era o representante. Então eu sempre tive ligado. E acredito que essa veia de administrativa, de gestão e de gostar de participar das coisas e também dessa participação social, vamos dizer assim, em prol do desenvolvimento da nossa, não só da nossa especialidade, mas da nossa cidade, é uma obrigação nossa. O meu pai era um gestor, meu pai era um agropecuarista, com ensino primário,
mas que tinha essa veia do gestor, é ele que determinava tudo na parceria que ele tinha com o outro lá, na fazenda, administrar o pessoal, questão toda da agricultura, medição de terra, tudo ele fazia. Então ele passou para nós filhos essa questão do administrar, de como fazer as coisas andar da melhor maneira. E eu acho que daí com ele eu aprendi muita coisa. Chegando aqui em 90, final de 90, eu conheci o Goi, que tu conheces também, infelizmente perdemos o Goi muito precocemente. O Goi, eu tinha trabalhado com o Goi como plantonista, eu era estudante e fazia plantão na clínica de pediatria. A gente auxiliava os médicos ali, chamava ele, porque ele ficava em casa, dava o primeiro acolhimento para as pessoas que chegavam. E então o Goi já era meu amigo. Quando eu cheguei aqui, o Goi me convidou para participar com ele na Unimed. O Goi, na época, era presidente da Unimed. Depois eu revisando vamos dizer assim, a história, eu me dei conta que o meu pai era sócio de uma cooperativa que se chamava Copex, que é uma cooperativa de crédito que tinha em São Gabriel, há muitos anos atrás, que depois que fechou essa cooperativa. Então, através do Goi, eu conheci o cooperativismo e comecei a estudar cooperativismo, comecei a participar diretamente com ele ali, primeiro nas comissões, depois comecei a fazer parte do conselho e me dediquei a esse estudo do cooperativismo e entender que o cooperativismo é uma empresa como qualquer outra, ela só é uma forma empresarial que é a forma cooperativa. Onde nós temos uma alternativa, talvez, entre o capitalismo, que muitos reclamam do capitalismo, e até o socialismo. Nós temos uma forma de empresa, uma forma de convivência que pode ser administrada por nós próprios, pelos sócios, dizerem. Eles têm a oportunidade de participar da gestão, dizer o que eles pensam, o que eles querem. E no caso, tanto da Unimed como da Unicred, que nós podemos falar depois, eles participam do resultado dessa cooperativa também. Então, eles são responsáveis diretamente porque eles elegem as pessoas que vão dirigir as cooperativas. A partir dali, eu nunca mais parei de ser envolvido por esse modelo que realmente é uma oportunidade que nós temos de ser donos do nosso próprio negócio. E o que é mais importante, as cooperativas, elas foram criadas para resolver os problemas das comunidades. E com isso elas trouxeram junto um compromisso de dar um retorno social também. As cooperativas, o que rende uma cooperativa, aquele lucro é reinvestido na própria comunidade, ou são as pessoas participantes, ou são algum retorno que a gente procura ter participação em todas as atividades comunitárias da cidade, procurando dar esse retorno que a sociedade tanto nos acolhe, como foi aqui em Santa Maria, tanto para Unimed como para Unicred. Alguma coisa nós temos a obrigação social de retornar para as pessoas. Eu acho muito interessante porque o Dr. Flávio Jobim foi presidente da Sociedade de Medicina, isso há 20 anos atrás, e eu tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos, desde a criação do condomínio da Sociedade de Medicina, e que era um projeto que na época eu me lembro que muita gente considerava uma loucura. Lembra do banhado? Dr. Jaminutsky lá, que uma vez chegou a atolar naquele banhado que tinha e virou pauta do informativo. Então tem muita história, o Dr. Jobim tem muita história conosco, e no sentido de começaram vários projetos saírem, né, dentro daquele espírito, né, agregador da Sociedade de Medicina. Então, o condomínio da Sociedade de Medicina e a própria fundação da Unicred, que ano passado completou 20 anos, né? Foi 20 anos ano passado? 21, nós completamos 22 agora. 22, meu Deus. Então, essa nossa convivência da Sociedade de Medicina fazem mais de 20 anos. E fazem mais, deixa quieto. E é realmente isso, porque quando surgiu a proposta de condomínio ali, não era comum os condomínios que hoje Exatamente. Existem, né? Foi pioneiro também, né, doutor José? Foi um dos condomínios. Pioneiro. Eu me lembro que eu sei entrevistar os primeiros compradores, né? O Giovanni Mânica foi um dos primeiros compradores, eu tenho os informativos aqui,
A Zara de Grande foi uma das primeiras compradoras também, e a gente procurava valorizar os primeiros compradores para dizer, é um negócio viável, vai dar certo. Olha que hoje é o condomínio, né? Exatamente. E ali, naquela fase também, nós procuramos instituir na Sociedade de Medicina uma nova forma de gestão, que também traz aquela participação não só dos médicos, mas dos próprios funcionários que nós tínhamos na época, transformar eles em pessoas participantes, e também procuramos dar mais segurança aos trabalhadores lá e equipá-los melhor. Se tu lembra, eles tinham pequenas máquinas para parar a grama, um facão para podar a árvore e tal, onde nós investimos no maquinário para tratorzinho para a grama do futebol, que o futebol lá na Sociedade de Medicina é o que tem maior frequência, os colegas continuam jogando todos os sábados, então nós precisávamos deixar aquele campo adequadamente preparado para o uso. Na época eu levei o João, que era um funcionário da anatomia, que ele se aposentou lá, foi trabalhar comigo lá, o João, botei ele de gerente lá, de cuidador. Fizemos um sistema de puxar a água do açude ali para preparar irrigar o gramado, a questão toda da drenagem, preparamos aquele gramadinho secundário, começamos a limpar os eucaliptos. O seu Nenê, que era um antigo morador lá da Sociedade de Medicina, tinha casa ali, tinha família, filhos, nós transferimos ele para um terreno lá e patrocinamos para eles uma nova casa e tal, e empreendemos na sociedade um ritmo de gestão mais organizada, mais profissional, e a sociedade hoje ela está muito bonita, bem arborizada. Foi um legado, né? Foi um legado. Então, essa trajetória eu acho que é importante a gente registrar, documentar, porque começou ali todo um espírito associativo, inclusive no início a Unicred, muitos médicos diziam, mas o que médico vai querer ter banco, né? E como? Vão ficar sabendo das minhas contas? Eu me lembro que no começo teve até uma resistência, teve que se fazer toda uma campanha, né, da questão de que a Unicred era uma instituição financeira com segurança, com credibilidade. E fala um pouquinho então para os telespectadores como cresceu a Unicred, porque hoje hoje a Unicred ponto capital. Me fala um pouco disso também, porque as pessoas não entendem mais por que agora é ponto capital e foram para outros lugares, enfim. Fala um pouquinho da trajetória da Unicred, porque o Dr. Flávio Jobim foi fundador da Unicred aqui em Santa Maria e continua presidente até hoje. Então, quem tem toda a propriedade para falar sobre essa instituição financeira é o Dr. Jobim, né? A Unicred tem uma história bonita, uma história do início sofrido, e tu acompanhaste ali. Mas nós tínhamos certeza, porque a própria Universidade de Santa Maria, a Unimed, essas discussões de criação das instituições, elas nasceram dentro da Sociedade de Medicina. Então eu era presidente, nós convivíamos naquela época, e eu tinha certeza que o apoio dos médicos era importante. E aí, no começo, é bem como relatácio, trabalhar com dinheiro. Né? Nós não tínhamos experiência, eu tinha formação de médico, né? Já era professor, já tinha alguma vivência de gestão, né? do próprio departamento e tal, mas com instituição financeira era uma coisa nova. Na época, nós tínhamos que ter um capital inicial para iniciar esse empreendimento. E, logicamente, mexer com dinheiro e dinheiro dos outros gera uma certa desconfiança. Esse longo caminho trilhado até para que a Unicred se tornasse sólida, né, e com credibilidade, percorremos ali vários anos. No começo não foi tão simples. O investimento inicial foi feito de dinheiro próprio. Na época eu estava lá na sociedade, o Flávio Bruno, lembra, o Beto de Azul, né? O Beto é uma pessoa assim, um amigão que nós temos, que nos deu muita força ali no início, o GOI. Então nós começamos esse trabalho, mas não havia dinheiro para fazer curso e nem para conhecer outras cooperativas. Então isso a gente fez com dinheiro próprio. E aí fundamos a Unicred Santa Maria. Então eu fui em várias cooperativas,
Porto Alegre, Caxias, Passo Fundo, fui a São Paulo, fui até no Mato Grosso, conhecer uma cooperativa para ver como é que funcionava. E partimos então para uma assembleia. Nós precisávamos pelo menos 20 pessoas, que é pela lei para criar a cooperativa, e nós tivemos 36 colegas no começo ali, e com capital de R$18.000. Esse era o nosso capital. Como começar essa cooperativa? Ali na sociedade eu tenho hoje, e preservo até agora, ali na nossa nova sede, ali na esquina da Presidente Vargas, uma mesa e uma cadeira e uma máquina Olivetti. Muitos nem conhecem uma máquina Olivetti. Mas a máquina Olivetti foi cedida pela Sociedade de Medicina, a cadeira foi cedida pelo Banco do Brasil, que nós tínhamos um convênio, porque nós não podíamos operar sozinhos. Era um convênio com o Banco do Brasil. Precisava de uma pessoa que trabalhasse, que conhecesse sistema financeiro, que nos desse uma ajuda. Nós não tínhamos dinheiro nem para contratar essa pessoa. E aí foi indicado através do GOI, que conhecia, e a Clarice Motes também conhecia, o Gerson Moraes, que era um funcionário do Banco do Brasil, que era gerente, foi superintendente e estava se aposentando. Nós levamos o Gerson, e também eu gosto sempre de referir isso, nós que dirigimos a cooperativa, nós não tínhamos nenhuma maneira de prolabore, nada. O Gerson comprou a ideia de desenvolver essa cooperativa, e ele trabalhou um longo período também, onde ele não ganhava nenhum tipo de remuneração. Ele apenas acreditava no projeto e ficou com a gente depois com vários anos. Evidentemente, com a evolução da cooperativa, com o crescimento, ele se tornou um funcionário, foi um gerente por muito tempo aí já remunerado. Essa era a Unicred de Santa Maria. E nós fomos crescendo, já existiam outras Unicreds no país, e aqui no Rio Grande do Sul nós fomos das últimas, a última até a ser criada. Depois, com a nossa evolução, o nosso crescimento, nós acabamos incorporando toda a região de Cachoeira do Sul, que tinha uma cooperativa menor, até Uruguaiana. Então hoje nós temos uma área grande, excetuando ali Livramento, Bagé e Dom Pedrito, que é uma outra região, mas nós temos a região de São Gabriel, de Santiago, do Alegrete, e Uruguaiana. Então nós temos 2 agências em Cachoeira, 2 em Santiago, uma em São Gabriel, uma no Alegrete e uma em Uruguaiana. A cooperativa cresceu, então a partir dessa união que nós fizemos dessas regiões, a cooperativa ela ficou mais forte. Nós investimos, modernizamos todas as agências, e aí ela já estava nessas alturas do desenvolvimento, uma empresa forte, e aí nós tornamos ela uma empresa profissional. Nós contratamos aí pessoas do mercado, porque até um pedaço do caminho, juntamente com o Gerson, nós próprios fazíamos análise de crédito, controlávamos o risco, essa coisa toda. E é onde eu fui aprendendo, até que fiz vários cursos no Brasil e fora do Brasil para aprender como é que se gerenciava uma cooperativa de crédito. E ela era só de médicos. Depois nós abrimos para outros profissionais de saúde. E aí a cooperativa começou a crescer. E assim foi se desenvolvendo. Quando nós fizemos essa união, a cooperativa, porque a cooperativa tem que dar a sensação de pertencimento, as pessoas têm que se sentir dentro da cooperativa. Não ficava bem uma cooperativa com essa área toda se chamar Unicred de Santa Maria. Sim. Ela era de todos. Aí ela passou a se chamar Centro, porque era a região central, sim, incluindo Cachoeira do Sul, Oeste, que se estendia até Uruguaiana. A cooperativa cresceu, nós instituímos a governança, que é um passo muito grande, nós nos preparamos para isso, para um sistema de governança, aumentamos esse investimento nos profissionais de mercado, e o ano passado, aliás, esse ano, em janeiro desse ano, nós já tínhamos solicitado há 2 anos atrás para expandir a área para o Nordeste. E o ano passado, então, o Banco Central nos liberou a cidade, a região metropolitana de Recife, e nós inauguramos em janeiro, final de janeiro desse ano lá,
a Unicred, a unidade, a agência de Recife. Para que essa empresa Unicred, que era Centro-Oeste, pudesse se tornar nacional, nós precisávamos de novo trocar de nome. E espero que seja, para trocar de nome, que ela seja a última vez, porque nós contratamos uma empresa e fizemos um estudo disso e chegamos a um nome que se chama Ponto Capital. Aí tem uma série de variáveis aí que foram incluídas, inclusive nós descobrimos que Recife se chama o coração do Nordeste, né? E Santa Maria era o coração do Rio Grande. E a partir desse ponto Cordes aí nós fizemos todo um sistema um projeto de marketing e lançamos a cooperativa lá, que pegamos uma época muito ruim, que foi no início final de janeiro, fevereiro, março começou a pandemia. Mas mesmo assim, hoje nós estamos lá com já em torno de 250, já partindo para 300 cooperados lá no Recife. E essa cooperativa que começou com 36 pessoas e um capital, ativos totais de 18 mil, hoje ela já tem, aliás, o projeto é fechar o ano com 500 milhões, já está acima de 450 milhões, e nós temos 6.500 pessoas que estão sócias desse empreendimento que começou lá na Sociedade de Medicina. Que loucura. Aí tu pode me cortar, porque eu me entusiasmo. Não. Tá vindo algumas perguntas aqui e quero dizer para o telespectador que pode fazer perguntas aqui para o Dr. Jobim, fica aqui na live, se a gente não conseguir responder durante o nosso bate-papo, depois nós mandaremos as respostas. Tem algumas pessoas que estão mandando abraço, aqui a Luciane Dias já está ali mandando um abraço, o Fidel Machado Pereira, a Rosane do Carmo da Silva, a Valéria Cardoso Brum, querida, está aqui, enfim. Tem várias pessoas aqui que já estão entrando, mandando abraço. Quiserem colocar algumas perguntas, pode colocando que a gente vai passar para o Dr. Jobim. Mas me ocorreu uma pergunta agora. Qual foi o objetivo de ir para o Nordeste, sendo que nós temos algumas cidades no estado que poderiam ser atingidas? Por que não atingir as cidades aqui da nossa região, né? Tentando fortalecer aqui a nossa região? Por que ir para o Nordeste, até por ser outro lado, né? Outra ponta do país? Isso. A participação no cooperativismo de crédito no Brasil, ela é muito incipiente. Nós conheço bem da Alemanha, por exemplo, tem regiões lá que a Alemanha participa ali do sistema financeiro cooperativo do país, tudo em cooperativas em torno de 20%. No Canadá nós temos regiões como ali na região de Quebec e Montreal que chega a 80%. Nos Estados Unidos vai por aí também. Estados Unidos também, em torno de 20%. Então o sistema cooperativo é muito forte e no Brasil tinha um sistema, aqui falando de finanças, né? Tinha um sistema mais de cooperativa agrícola, cooperativa de trabalho e tal. A primeira cooperativa aqui foi fundada em 1902, né? Que foi em Nova Petrópolis. Mas o Banco Central sempre teve interesse em estimular a participação, o crescimento, novas cooperativas, porque o sistema cooperativo é um balizador de mercado, seja no mercado de prestação de trabalho, no mercado de saúde, seja no mercado financeiro, ele baliza os preços. Assim, onde não tem cooperativa, isso sempre, no Canadá, por exemplo, que eu conheço bem o sistema de Jardin, o juro da cooperativa é o mesmo juro do banco que está do outro lado da rua. Mas se não existisse a cooperativa, com certeza aquele juro seria maior ainda. Além disso, já falei, a cooperativa tem uma participação na comunidade que ela tem inserida. Isso não acontece com a maioria do sistema bancário tradicional, onde o lucro vai para os determinados donos ou acionistas e eles não se preocupam muito com a sociedade onde eles estão envolvidos. O cooperativismo de crédito no Brasil, um dos lugares que tem maior participação no Rio Grande do Sul e é 16%. Mas não atende todos os municípios do Rio Grande do Sul. Não atende todos os municípios. No Nordeste é 1%. As áreas do Rio Grande do Sul, eu participei, foi o meu trabalho de conclusão de MBA foi sobre união de cooperativas, que a gente chamava de regionalização. Porque chamar de incorporação
não ficava muito bem, porque as pessoas querem se sentir incluídas. Então era uma regionalização. Onde o meu projeto era dividir o Rio Grande do Sul em basicamente 5 regiões, seria Pelotas, Porto Alegre, Caxias, Santa Maria e Passo Fundo. Ainda teria mais uma região de Missões ali, Missões, que é uma característica diferente ali, com muita, principalmente a agricultura. Não prosperou porque as cooperativas, as pessoas criam as cooperativas e depois ficam apegadas, não querem. Muitas vezes isso prejudica o desenvolvimento, né? Porque a cooperativa, para crescer, ela tem que ser investido naquela cooperativa, senão ela não cresce. Então as áreas do Rio Grande do Sul, elas são determinadas até por estatuto e liberado pelo Banco Central, determinadas áreas. As cooperativas, elas têm um custo, o sistema bancário, o sistema financeiro, ele tem um custo. Então as cidades maiores, onde as cooperativas podem se manter, elas têm, nós já colocamos agência. Colocar uma agência numa cidade pequena, ela não vai ter fundos, não vai ter fundo suficiente para o crescimento, e essa cooperativa ela vai criar uma despesa. Então nós temos que primeiro criar a base, alargar toda a base, para que depois se faça a penetração nos municípios menores. Porque a cooperativa inicialmente ela era um mútuo, a nossa cooperativa era um mútuo, era só de médico, bem o começo era só de depósitos e empréstimos. Depois evoluímos para o cheque especial, cartão de crédito, seguro, consórcio. Hoje nós temos basicamente todos os produtos que o sistema bancário tem, inclusive caderneta de poupança, foi liberado, letras de crédito. Então aqui no Rio Grande do Sul, e nós temos uma característica da cooperativa que é de poupador, e o dinheiro ele precisa gerar para trazer desenvolvimento para a comunidade. Então nós chegamos aqui, atingimos essas áreas com as principais agências e nós já tínhamos um fundo suficiente para expandir. E queríamos alargar essa cooperativa, fazendo presentes em cidades maiores, onde não tivesse a presença do cooperativismo, para levar o cooperativismo e esse desenvolvimento e que a gente pudesse crescer junto. Porque o próprio Nordeste, a cidade de Recife, como eu já falei antes, que é o coração ali de Pernambuco, ela tinha uma carência enorme do sistema cooperativo ao nosso modelo. Porque vocês podem visitar nossas agências e vão ver que todas elas nós prezamos por segurança e conforto, comodidade para o cooperado. Isso a gente quer demonstrar que o nosso negócio com o cooperado vai além de transações financeiras. Nós queremos que ele se sinta bem, que ele faça parte, que ele dê opinião e que ele cresça junto conosco. E essa é a nossa ideia. Por isso nós demos esse passo maior, além... Audacioso, hein? Audacioso, muitos. O próprio sistema cooperativo, aliás, é bom que se diga, nós somos pioneiros nesse passo, porque havia já um crescimento ali de Santa Catarina que cresceu para o Paraná. Então, mas ali são vizinhos, né? Florianópolis, o Paraná ali é vizinho. Esse passo audacioso foi dado pela gauchada. E aí começaram até numa conversa mais informal, dizer, vocês são os bandeirantes, são unicredientes. Disse o Dr. Samir de Juí, vocês são unicredientes, são os bandeirantes que se foram para outro estado. Mas não só do desenvolvimento que está ocorrendo lá, é uma coisa assim fantástica, a gente está maravilhado realmente com a recepção lá do Nordeste, mas serviu de exemplo a Unicred da região de Caxias do Sul, que hoje é Caxias e Pelotas. Eles acabaram de abrir um escritório de negócio e estão construindo uma sede, eles vão abrir uma Unicred em Fortaleza. Os gaúchos estão tomando conta mesmo. Então. Inclusive nos pediram, nós estamos preparando ali, o Emerson, que é o nosso diretor-geral, está preparando um case para ser apresentado, porque as pessoas tinham muito medo de ir para um outro lugar e serem mal recebidas. O que os gaúchos estão fazendo aqui? Mas não é assim, não. Nós somos recebidos de maneira
assim, muito cordial pelos nordestinos. Eles gostam muito dos gaúchos, né? O ritmo de trabalho e de atendimento é diferenciado, então é uma das coisas que nós fizemos quando começamos a imprimir esse ritmo profissional na Unicred, é investir nas pessoas. Investir nas pessoas, nos colaboradores, para que eles sejam evidentemente preparados, para que se sintam felizes no trabalho que eles exercem e possam receber os nossos associados da melhor maneira possível. E essa ideia nós levamos, porque no Nordeste tem muita cooperativa, mas pequenas cooperativas, cooperativas de artesãos, tem cooperativa médica, a Unimed está em tudo que é lugar, mas uma cooperativa de crédito com um sentido prime, que é esse que nós imprimimos para a Unicred aqui, nossa Unicred Pronto Capital, isso não existe lá e está sendo muito bem recebido. E eu acho que é interessante falar da importância da qualificação. Eu acho que esse é um item importante para a gente ressaltar, porque a gente sabe de muitas cooperativas que quebraram, inclusive algumas Unimedes, né, doutor? Que quebraram pela má gestão, né? Muitas vezes por gestão, investimentos errados, ou até muitas vezes acontece em algumas cooperativas desvio de dinheiro, que a gente sabe que pode acontecer. Então vamos falar um pouquinho sobre a importância da qualificação, esses cursos todos, o doutor Jobim havia falado antes, muitos cursos no Canadá, que é um modelo, viagens, né, importantes, o próprio MBA. Fala um pouquinho da importância da gestão, porque isso faz toda a diferença, não é? Exato. As cooperativas, algumas cooperativas, falaste bem, de consumo ou até agropecuária, algumas até da nossa área de saúde, sofreram alguns reveses, mas tem uma grande diferença no crédito. Por exemplo, na área de saúde, a área de saúde veio ser normatizada em 99, 2000 pela Agência Nacional de Saúde. Antes era um sistema cooperativo, mas não tinha um regramento assim, para ela seguir. E a partir dali foi também colocado nas Unimed uma gestão mais profissional sob a batuta da Agência Nacional de Saúde. Então, muita coisa mudou e vai mudar nessa. E tem a questão de mercado também, por isso que cooperativa pequena é difícil ela sobreviver, porque o mercado vai empurrando ela para a competição, ela tem que se preparar, ela tem que investir na própria cooperativa, senão ela não sobrevive no mercado competitivo. No crédito não é diferente, só que nós tivemos uma grande diferença. As cooperativas de crédito, elas já nasceram com regra do Banco Central. Então o Banco Central desde o início disse, vocês podem ter uma cooperativa de crédito, mas vocês têm que fazer isso, isso e isso. As regras são essas. E por isso que todos esses cursos que a gente faz visando não só o bom atendimento, mas a segurança das nossas cooperativas, a transparência, como falaste, por isso que nas assembleias todos são colocados todos os números da cooperativa. E aí o Canadá e a Alemanha, principalmente, são exemplos de cooperativismo, né? De cooperativismo que evolui. Porque aquele modelo de cooperativa antiga que nós tínhamos também, que vamos dizer assim, mais não com esse ritmo todo profissional, porque às vezes as pessoas se incomodam com algumas exigências, mas aquilo é para a segurança da própria pessoa. Claro. Porque hoje todas as transações são feitas eletronicamente, vem aí o Pix, que nós já estamos pedindo que todos os nossos associados se cadastrem. Então, quanto mais a pessoa tiver afastada, mais eletrônica for todas as transações, tem que ter muito cuidado. A questão de senha, por exemplo, não se dá muita bola às vezes para senha, mas é importante, acesso a determinado site, responder a algum questionamento que chega pelo WhatsApp ou pela internet, isso tem que ter muito cuidado. Então isso nós aprendemos lá no Canadá e principalmente na Alemanha, questão de gerenciamento de risco, todas essas coisas, e os nossos funcionários também são treinados isso, ou seja, o conhecimento é passado de um para outro. E nós temos auditorias,
né, que são a auditoria da central, porque nós aqui, conforme as cooperativas foram crescendo, elas se juntaram numa central gaúcha, vamos dizer assim. Inicialmente era gaúcha, agora vai ter que tocar o nome porque já tem no Pernambuco também. Sim. Então as cooperativas que antes eram 20, 22, chegou a ter, que eram cooperativas todas pequenas, com exceção da Porto Alegre, que já era uma cooperativa maior, elas se reuniram numa confederação, numa federação inicialmente. Então, aqui no Rio Grande do Sul tem uma federação, Santa Catarina tem outra, Minas tem outra e no Rio de Janeiro tem outras. Hoje são 4 federações que elas se reúnem numa confederação. Então, nós temos auditorias feitas pelas centrais, que fiscalizam dia a dia o movimento das cooperativas singulares, que nós chamamos, que é o nosso caso. Além disso, nós temos uma auditoria da confederação e uma auditoria independente, que é obrigado pelo Banco Central, todos os anos eles fazem uma auditoria, onde eles analisam todo, não só o aspecto financeiro, transacional da cooperativa, mas o que nós chamamos de auditoria cooperativa, que é a auditoria de gestão, para ver se toda a gestão está transcorrendo de maneira adequada, segundo as normas do nosso agente, né, fiscalizador, que é o Banco Central do Brasil. Porque não tenha dúvida nenhuma que se tiver alguma coisa fora do trilho, vai ser chamada, a cooperativa vai ser chamada a responder. Então hoje, essa ideia muitas vezes que as pessoas têm que a cooperativa é menos seguro que um banco, não é verdade, porque na cooperativa nós temos toda essa fiscalização, essas auditorias. Aliás, tem um conselho fiscal da cooperativa que se reúne mensalmente também para examinar os papéis da cooperativa. E toda essa transparência que é dada pelo conselho fiscal e pelas auditorias, porque tem que levar para a Assembleia, o cooperado pode ter acesso a isso. Já como é um banco, um capital aberto, por exemplo, nós não sabemos o que está se passando lá, apesar deles estarem também sobre a fiscalização do órgão normativo, que é o Banco Central. Uma das coisas que a gente tem percebido, e esse ano foi muito acentuado, foi a questão da pandemia, né, que gerou aquele pânico, aquele medo no início. Muitas pessoas fecharam seus consultórios porque a ordem era fique em casa, não circule, enfim. Muitos médicos fecharam os consultórios e muitas pessoas deixaram de fazer as consultas e de fazer até cirurgias eletivas, né? E isso ocasionou um outro problema, né? Que foi o problema financeiro. Porque muitos profissionais liberais, né, não têm aquele planejamento financeiro, daquilo que nós conversamos no início da conversa, de ter um planejamento financeiro, de ter uma gestão, inclusive, do seu consultório médico, da sua clínica ou da sua empresa. E o que acabou acontecendo? Precisaram recorrer a empréstimos. E fala um pouquinho, então, sobre esses valores que foram disponibilizados pela Unicred em 24 horas. Conta um pouquinho dessa história, que eu acho que é uma vantagem que a Unicred ofereceu aos cooperados, mas que ao mesmo tempo é um alerta, né, de quanto é importante estar atento à sua situação financeira. Exato. A Unicred também se preocupa com o cooperado, tanto que nós oferecemos cursos online para que o cooperado também fique inteirado dessas questões financeiras e do seu planejamento financeiro, não só da clínica, mas também da própria casa, né? Como administrar isso. E na pandemia agora não foi diferente de qualquer outra camada social. Alguns cooperados tiveram dificuldade, até porque ninguém imaginava que ocorreria a pandemia como ela ocorreu, e muito menos que se prolongasse além dos 3 meses, e aí a gente já vai com 7 meses e com chance de ir mais longe. Algumas, não só pessoas físicas, como pessoas jurídicas, que hoje nós trabalhamos com as empresas também, eles tiveram dificuldade, até porque tinham o salário do funcionário, tinham seus compromissos, que estavam planejados dentro do seu orçamento, aonde não previa uma pandemia.
não tinham recursos provisionados para enfrentar uma pandemia, uma grande parcela. A nossa preocupação logo surgiu, nos preparamos para isso, fizemos uma discussão com a Unimed também, que a Unimed também estava preocupada com o cooperado. Ela também teve uma participação, ela fez um adiantamento de produção, pagou tipo um 13º fora de período para que os cooperados pudessem manter as suas obrigações, o seu fluxo de caixa, e fizemos um acordo lá com a Unimed, com a discussão lá com o presidente Dr. Hernani, onde a Unicred liberou crédito para os médicos, que eles tinham o contato específico Unimed e Unicred, e a Unimed entrou de aval garantindo, né, que aquele valor que ele devia para a Unimed, para a Unicred, no caso, que seria pago mensalmente, sairia lá da produção dele na Unimed. Muitas pessoas gostaram e usaram esse crédito. Mas hoje a cooperativa também não é só de médico, hoje ela tem médicos, dentistas, advogados. Claro. E aliás, o mês passado nós conseguimos do Banco Central uma liberação para que a gente chama de livre admissão, mas na verdade assim, que a gente possa associar pessoas de outros ramos e empresas. E nós abrimos também uma linha de crédito com o juro bem baixo para que essas pessoas pudessem utilizar, e também uma linha de renegociação de crédito já tomado, porque ao mesmo impacto de um compromisso futuro, as pessoas tinham compromissos já firmados. Então houve como uma rolagem de dívida, renegociamos e muitas até com valores de juros mais baratos, porque a Selic foi mudando ao longo do ano. E qual foi o valor desse primeiro empréstimo que foi feito ali, que eu sei que era um valor bem alto e que em 24 horas foi todo utilizado? Assim, especificamente de cabeça eu não sei te dizer qual é o valor, mas com certeza hoje nós temos uma carteira de crédito da Ponto Capital acima de 350 milhões. E na pandemia, não só pelo aspecto dizer assim, da necessidade de aportar algum recurso para manter o seu negócio andando, a própria baixa da Selic, que hoje está em 2%, baixou muito o juro. Então o dinheiro hoje está barato. Então nós temos, por incrível que pareça, nós temos vários cooperados fazendo investimento, e com a certeza que em 2021 o Brasil vai despertar para um investimento. Já se espera aí um crescimento do PIB em 3 pontos alguma coisa. Maravilhosa. Então nós temos que investir. A pandemia não vai permanecer e a gente tem que estar atento para isso. Então quem tem investimento para o ano que vem, é a hora de tomar dinheiro barato. Que dica interessante. Olha só, eu tenho que dizer aqui, brincando, a gente está com a doutora Carolina do Amaral aqui, estamos com o doutor Gustavo Mota assistindo, o pessoal aqui de Santiago está mandando um abraço. Então o pessoal aqui, o Vinícius Dornelles de Santiago está mandando um abraço de Santiago. Eu não vou falar de todos, mas alguns médicos aqui estão nos assistindo e eu fico feliz porque esse espírito empreendedor, né, na realidade, é acreditar naquilo que não se sabe exatamente, né? É ter fé naquilo que a gente não tem certeza. E isso é tão importante porque a gente vê quantas pessoas cresceram mesmo nas dificuldades, em processos incertos como a gente está vivendo esse ano. E eu acho que isso é importante, o associado da Unicred saber que a Unicred está sólida, né? Que ela está sólida, está crescendo, está expandindo fronteiras. E quando a gente fala que um diretor e um presidente é médico, quando a gente fala muito dessa questão médica, é justamente que isso é também uma grande barreira vencida, né, doutor Jobim? E falando em medicina, eu acho que é importante a gente falar também sobre essas campanhas que a gente está vendo. Nós ainda estamos no outubro, né, no outubro rosa, e essa questão que eu vejo muito assim, eu apoio essa causa, né, vamos falar um pouco da medicina, eu apoio essa causa, eu apoio o outubro rosa, só que de fato muito pouca coisa é feita, né, muitas empresas usam isso como marketing,
mas efetivamente o que está sendo feito, né? Então eu quero que fale um pouquinho sobre as unidades de saúde em Santa Maria, os postos, essa unidade da saúde da mulher que foi criada. Fala um pouquinho disso, porque isso sim é uma ação efetiva e não só usar uma camiseta rosa, colocar só, né, a corzinha rosa. Eu acho que o que é feito em prevenção em saúde, eu acho que isso é importante a gente falar agora, quando onde as pessoas podem procurar o serviço, né? Acho que isso é importante. Eu vou falar sobre isso, mas não posso deixar de falar que estava esquecendo que nós vamos inaugurar uma nova agência no Hospital de Caridade. Ah, que bacana. E esse projeto Hospital de Caridade é desde a fundação, quando nós fazíamos as nossas reuniões ali no prédio do Central de Clínicas, com o Dr. Bissacotes. Nós tínhamos uma ideia, inclusive, de participar de uma obra que depois se tornou ali a Policlínica, e por outros motivos não avançou esse projeto e nós ficamos com esse projeto lá de abrir uma agência lá. E agora se propiciou essa oportunidade, está marcado para 9 de dezembro, que é uma data temos festa festiva, uma data estaremos festiva, lá. 9 de dezembro, aonde nós queremos fazer ali um local também de segurança e comodidade para receber todos aqueles colegas e trabalhadores e empresas que Sim, eu não sei estão quantas ajudando pessoas a trabalham no hospital hoje. Quantas pessoas? Deve ter mais de 2.000 pessoas trabalhando no hospital. Ao total, sim. Deve ter mais de 2.000 pessoas, ou seja, vai ter um ponto específico ali. Aquele ponto específico, o trânsito das empresas, colaboradores, lá, enfermeiros, técnicos, médicos, circula mais de 2.000 pessoas. Mas vamos voltar então, dada a notícia. Então já que a gente vai encerrar o assunto Unicred cooperativa, eu acho que é importante falar que em Santa Maria, então, além da sede que fica na Professor Braga com o presidente, tem o Praça Nova, que tem uma unidade. Tem Praça também. Nova, que ali não é especificamente uma unidade, porque ela não tem um caixa de atendimento, ela tem um caixa de autoatendimento ali, um saque pague, que ele pode sacar, depositar e tal. E tem um cowork ali que o associado pode ir lá, liga, vai lá, tem todo o computador, tem água gelada, isso é gratuito tem projetor. É gratuito ao Sim, associado? Olha que legal, gente. Ele pode acessar a internet, pode ler o seu jornal, pode tomar um café. Ali é um projeto diferente, é de relacionamento. Aí nós temos o posto de atendimento da Unimed, né, que agora nós vamos partir para outra obra, então, porque a Unimed vai mudar de sede ali para Medianeira, né, na Avenida Medianeira, e ali nós vamos fazer um local também para atendimento do usuário da Unimed e do médico e do colaborador. Então aí nós temos esses pontos de atendimento. Que legal, parabéns. Voltando ao assunto da saúde. A questão da saúde, principalmente aí falaste do Outubro Rosa, e vi que a Carol tá junto com a gente. Tem a Rosa Figueira, está aqui também, tem algumas ginecologistas aqui. Um abraço. Os amigos têm que dar uma força, né? Tem que assistir. Então, bem falaste, o que a gente sempre procura frisar, principalmente agora no mês de outubro, aqui, né? Que o mês de outubro não é o mês para todo mundo consultar, todo mundo fazer exame. Esse é o mês para fazer o exame, não, é o mês da conscientização. É o mês da conscientização, o mês do autoconhecimento e tal. Quando eu voltei das minhas especializações, não tinha nada nesse sentido aqui na saúde pública. Aí eu fundei o ambulatório da mama, que na época era o ambulatório da mama, ali na Medianeira, onde hoje ainda a Secretaria de Saúde ali, né? E ali nós fizemos um serviço totalmente voltado para a mama, e a gente tem até hoje todos os registros e está funcionando, onde a gente faz todo o atendimento da mama. Ele não é uma porta aberta, as pacientes. Agora o serviço está ali no Saúde da Mulher, que é na Silva Jardim com a Valandro. Antigamente era o INAMPS ali, o SAMU, alguma coisa assim. E é um ponto de referência específico para a mama. Ele não é porta aberta, as pacientes vêm encaminhadas da rede, dos postos de saúde, seja pelos ginecologistas ou pelos colegas que atendem a saúde da família.
e que são encaminhadas para aquele local quando ela tem alguma patologia específica da mama ou algum exame alterado que necessita de um atendimento especializado. Eu me aposentei nesse serviço ano passado e hoje vou lá com os alunos nas segundas-feiras, mas a Carol está lá, a Carol atende, eu não tenho certeza dos dias que ela está lá, mas acho que 2 dias da semana a Carol atende lá a área de mastologia. Porque o que a gente percebe, doutor, talvez seja uma carência de profissionais trabalhando nas unidades, nos postos de saúde, para poder solicitar também esses exames, né? Porque se não tem um ginecologista e um mastologista nas unidades básicas de saúde, quem é que vai fazer esse encaminhamento ali? Geralmente, quando a paciente tem alguma queixa e relacionada à mama ou algum exame alterado, a enfermeira mesmo pode fazer um encaminhamento para a unidade especializada. Saúde da mulher. Saúde da mulher. Ela não depende só do ginecologista. Nós tivemos uma diminuição do ginecologista, vários se aposentaram, vários colegas que devem estar aí até nos assistindo, e se reduziu muito o quadro de ginecologista na rede pública. Mas temos lá os clínicos gerais, tem o pessoal da medicina da saúde da família, e eu acho que é por aí que tem que começar a coisa. Nós temos que quebrar essa ideia que somente o exame é a melhor prevenção. Então, se não fizer exame, não vale nada. A questão do autoexame, por exemplo. A questão do autoexame, mesmo que sofra algumas críticas, tanto no país e fora do país, os americanos mesmo criticavam muito, porque o autoexame a paciente acabava achando qualquer pequena alteração, corria no médico, muitas vezes fazia um procedimento desnecessário. Mas no Brasil e nos países pobres isso é importante, porque nós temos que ensinar as pacientes o autoconhecimento. Essa é a finalidade. Não é para ela fazer um diagnóstico de câncer de mama, mas para que ela se conheça. Ela tem que conhecer. O ato de ficar diante do espelho, elevar os braços, observar as mamas, é para que ela observe se há alguma retração, algum abolamento, presente um caroço, mas isso não existia, o que está acontecendo agora? Palpar, a gente orienta a palpar durante o banho, onde fica mais fácil, a mesma coisa, é autoconhecimento. Tem alguma alteração, ela pode ir no posto de saúde e solicitar que seja encaminhado, e vai haver esse encaminhamento. Santa Maria talvez seja das cidades aí do interior, excetuando Porto Alegre, que mais tem a unidade básica de saúde. Olha que interessante. Existe, não vou falar exatamente o número, porque eu posso estar errando, mas me recorda a cabeça que tem em torno de 40 ou mais de 40 unidades. Parece que são 42, mas não vou afirmar, porque eu me aposentei lá, não tenho mais essa atualização. Mas seja, tenha onde a mulher procurar. Ela notou alguma coisa, tem onde procurar. E sempre que ela for ao ginecologista, for colher o seu Papa Nicolau, que deve ser colhido regularmente, que ela solicite que seja examinada a mama por um profissional. Ela tem esse direito de ser examinada periodicamente. E o colega treinado, na época nós fazíamos até treinamento aqui na Medianeira para os colegas da rede que não tem não examinam mama toda hora, não tem essa prática, para que eles fossem treinados nas alterações para eles fazerem encaminhamento para o serviço especializado. Então, isso é fundamental, que se faça aquela educação preventiva, porque a prevenção do câncer de mama é secundária, nós ainda não temos como fazer uma prevenção primária, diferente do câncer de colo que nós conhecemos. O câncer de colo é um vírus. Então, a vacina hoje é disponibilizada. Então, vacine todas as meninas e meninos, devem ser vacinados. O uso da camisinha. Então, tu podes prevenir o contato com o vírus. É prevenção. É prevenção porque primária. O diagnóstico, ele tem um diagnóstico precoce. Fazer a mamografia, é um diagnóstico, não é prevenção. É uma prevenção secundária. Porque a prevenção deveria ser hábitos, né? Ou alimentares, ou de vida. Exato, porque como o câncer ele é uma entidade genética, aqui eu falo, porque às vezes as pessoas têm ideia, a maioria delas, quando faz o diagnóstico,
elas nos questionam, mas na minha família não tem ninguém. Esse que é genético, que herda, é 5, 10%. Então são poucas mulheres. E desses genes, a maioria também a gente não conhece. A gente conhece poucos genes. Sim, porque quais são os fatores que geram o câncer de mama? Aí que está, a maioria dele, então, como ele não tem uma reação familiar, é um tumor que sofre alguma agressão carcinogênica ao longo da vida e o gene vai sofrer uma mutação, ela já tem uma tendência e dali vai desenvolver um clone celular, vai ter um tumor. Então, tem vários fatores. O principal dele é a exposição do estrogênio. Primeiro, o risco que a gente diz é ser mulher. Né? Porque o homem também tem câncer de mama. Tem câncer de mama. É 1%, mas tem. Então, o primeiro risco é ser mulher. Quanto mais tempo essa mulher sofrer ação hormonal, maior o risco. Tipo, as pílulas anticoncepcionais? As pílulas também contribuem. Uso muito precoce por longos anos, o risco é menor que a terapia de reposição hormonal, por exemplo, da menopausa. Mas ao longo dos anos elas acumulam um risco. Hoje as pílulas são de baixa dose, então o risco é muito pequeno, mas não é isento. A terapia de reposição hormonal no estrogênio que as mulheres fazem na menopausa tem que ter cuidado. Após 5 anos, até 5 anos tem uma segurança relativa, após 5 anos de uso tem que ter muito cuidado. Principalmente aquelas mulheres que já têm algum fator de risco, tipo, eu tive um familiar de primeiro grau, eu tive a mãe, eu tive a irmã com câncer de mama. Essas mulheres, se possível, devem evitar a terapia de reposição hormonal. Então, essa exposição, ela menstruou muito cedo. Hoje as meninas menstruam 9, 10 anos. Por que as meninas estão menstruando tão precocemente? Se acredita que seja vários fatores, entre eles a alimentação, o estímulo, todo esse estímulo visual que se tem hoje. Isso pode afetar? Pode afetar, pode desenvolver. Essa exposição sexual que a gente vê nas músicas, na TV, enfim, isso pode acelerar? Toda a evolução em onde há um estímulo cerebral pode acelerar determinados fatores. Né? E na menstruação, nessa evolução, menstruar precocemente expõe mais a mulher. E parar de menstruar muito tarde também. Então ela fica muito tempo dessa janela hormonal. Os filhos que as mulheres antes tinham precocemente, de 20 e poucos anos, 20 anos, já começavam a ter as suas famílias. Com a evolução socioeconômica, a mulher participa do mercado de trabalho, ela vai se formar, ela vai estudar, ela tem grande participação na sustentabilidade, na sustentação da família financeira. Então ela deixa para ter os filhos mais tarde, depois dos 30 anos, isso também acarreta um risco. As mulheres começaram cedo, tinham 3, 4, 5 filhos, hoje a mulher tem 1 ou 2, no máximo 3 filhos. Às vezes está tendo o primeiro filho aos 40 anos, né? Pode ser, e esse é um dos fatores que se acredita no Rio Grande do Sul tenha levado, seja um dos campeões de incidência do câncer de mama. Sul e Sudeste ponteiam no câncer de mama. Por que Sul e Sudeste? Provavelmente pelo esse desenvolvimento socioeconômico, né? Com todos esses fatores, participação no mercado, estresse, o uso do álcool, o uso do cigarro, ter filho muito tarde, alimentação muito baseada em gordura animal, muitos alimentos industrializados que muitas vezes a gente não sabe o que realmente eles contêm. Então o câncer de mama a incidência é maior em países desenvolvidos, em regiões desenvolvidas. Talvez a gente tenha aqui o problema da etnia também. Então, são vários fatores. Porque a gente vê que em comunidades pobres do Nordeste e do Norte, que comem muitas vezes o peixinho que pescou, não tem aquela fartura dos nossos churrascos, desses produtos industrializados, né? O fast food, que a gente está sempre tão sendo ofertado daquela coisa do rápido, né? E essas comunidades mais carentes muitas vezes estão tendo uma alimentação muito melhor que a nossa, né? Sem dúvida, nesse aspecto sim. Por outro lado, nós temos nessas comunidades aumento do câncer de colo, de útero. Pela falta da vacina, do uso da vacina? Falta de vacina, e muitas vezes tu oferece a vacina também, e às vezes a falta de conhecimento, de esclarecimento dessas pessoas, de educação, em suma, eles não fazem a vacina. Existe a vacina, mas nem todos são vacinados.
E todos os países, o câncer de mama tem maior incidência nos países mais desenvolvidos. E a gente luta para baixar a mortalidade, mas a curva de incidência de câncer de mama, de novos casos, ela cresce mais do que a queda da nossa curva de mortalidade. Que louco isso. Porque o diagnóstico tem que ser frente precoce. A prevenção é diagnóstico precoce. A Sociedade de Mastologia desse ano, o seu lema é quanto antes, melhor. Então, quanto antes, melhor. Se a mulher fizer o diagnóstico precoce, a gente tem que quebrar esse estigma também, que o câncer mata, que se mexer piora. Não, quanto antes mexer é melhor. Porque a chance de cura são nos estágios iniciais. A mulher no estágio inicial ali, que a gente chama de 0 ou 1, estágio 1, ela tem chance de ficar curada. Conforme vai atrasando esse diagnóstico, a chance de cura vai diminuindo. Com certeza. Mas sempre é melhor tratar do que não fazer nada. Com certeza, com certeza. Aqui, ó, nós temos outras médicas participando, aqui a doutora Lourdinha Pinto Trindade, muito obrigada. O pessoal de Cachoeira está lhe mandando um abraço. Então a gente fica feliz aqui com a participação. A Carmen Maria Rodrigues está falando que trabalhou junto lá na Unidade da Mulher. Mandou um abraço para o Dr. Jobim aqui, Carmen Maria Rodrigues, muito obrigada. Um abraço para Então nós já estamos aqui no finalzinho do nosso bate-papo e gostaria sim que o senhor desse as suas considerações finais para as mulheres, o que elas precisam fazer além de se autoconhecer e mudança de hábito, porque eu acho que isso é muito importante. Parar de trabalhar a gente não pode mais, né? Mas qual seria o seu conselho para as meninas moças, para as mulheres, né? De tentar ter essa consciência corporal, né? E mudança de hábito. Exato. Porque até a gente conversávamos antes aqui que não adianta só levantar a questão do Outubro Rosa, tem que dar seguimento. Exatamente, ter atitudes. E aí vale para as mulheres e vale para as autoridades ou para aquelas pessoas que são encarregadas de fazer diagnóstico e tratamento. Né? Não adianta também, muitas vezes, oferecer mamografia e não dar sequência. A mulher faz uma mamografia, tem um nódulo e aí ela não consegue fazer biópsia, faz a biópsia, não consegue fazer o estadiamento, não consegue operar. Não, essa cadeia ela tem que ser bem azeitada, ela tem que funcionar corretamente para que se possa dar mais tranquilidade para as mulheres e a chance de cura. E o melhor remédio é a prevenção. Então, isso que falaste, mudar hábitos de vida, o exercício está provado, os trabalhos mostram que as mulheres que fazem exercício físico regular, a incidência do câncer de mama é menor. O câncer de mama incide mais nas mulheres mais obesas, porque há um depósito no tecido gorduroso de hormônio e depois até quando ela entra na menopausa fica convertendo. Então tem vários fatores, tem coisas que a gente precisa estudar. Por exemplo, nós fizemos um levantamento ali, foi um TCC de uma aluna ali no ambulatório, nós descobrimos que 40% das mulheres são hipertensas. Então a gente tem que oferecer, além do atendimento de mama, nós temos que ver se essas mulheres estão indo a um cardiologista, porque nós sabemos que a doença cardiovascular mata tanto ou mais até do que o câncer, né? Então esse hábito saudável, o professor Menck, que foi nosso grande mestre da mastologia no Rio Grande do Sul, ele costumava dizer, o prato tem que ser colorido. Então, o que ele quer dizer com isso? Tem que ter diversificação na dieta, né? Fruta, verdura, legume, caroteno, tem que diversificar esse prato. E evitar excesso de gordura animal, não é proibido comer gordura animal, mas o excesso, né, de alimento baseado na gordura animal tem que ser evitado, tem que comer com moderação, diversificar, usar peixe, usar uma galinha, carne com menos gordura. Cigarro nem se fala, né? Cigarro caiu de moda, não é bonito fumar, é deselegante. Graças fumar. a Deus. E o cigarro que antes a gente pensava que estava influindo só no câncer de bexiga, câncer de colo de útero e pulmão, agora está provado que ele tem influência no câncer de mama, e o álcool também. Mas eu sempre costumo dizer, não é a bebida que tu bebe no final de semana, a cervejinha ou o espumante que tomou com um amigo, mas o uso regular da bebida e sistemático. Isso vale para todo o carcinogênico.
Não é o carcinogênico com o próprio cigarro, fumar um cigarro que vai dar, mas o uso regular. Ele vai batendo na célula até que deleta um gene ali e aí começa a evoluir um tumor. Então, os hábitos são fundamentais. E fazer a mamografia regularmente. Aqui no Rio Grande do Sul, como tem alta incidência, nós começamos aos 40 anos. E se ela tem história de câncer de mama, ela tem que começar pelo mínimo uns 10 anos antes. E não faltam exames, né? Porque a gente sabe... Não, exames não faltam, eles têm que ser encaminhados adequadamente. Todas as mulheres terão acesso ao exame e ao atendimento. Isso é uma coisa importante. Para a gente finalizar, eu acho que a gente pode falar ainda a questão desse prosseguimento, né? Porque quando chegar no momento da quimioterapia ou da radioterapia, né? Vai para, por exemplo, em Santa Maria nós temos o Hospital Universitário. Pelo SUS, o Hospital Universitário. Mas nós conseguimos fazer aqui na saúde da mulher todo o estadiamento, que a gente dizia fazer biópsia com agulha, fazer ultrassom, faz o diagnóstico ali. Até porque lá no universitário nós temos lá muita gente, então o acúmulo de pacientes lá. Pega toda a região, né, doutor? Pega de toda a região, aí tem a região da quarta toda, manda para lá. Então a gente faz tudo aqui e manda pronto para lá. Então lá nós temos a oportunidade de tratar essas pacientes, seja por cirurgia, por reconstrução de mama, que a gente faz hoje lá com a oferta de prótese, tem a quimioterapia, tem a radioterapia. Elas têm um tratamento top. Depois de entrar no sistema, não há o que reclamar do atendimento do SUS. A paciente privada, aí ela tem uma gama de opções aqui na cidade que ela pode fazer todo o seu tratamento. Privada e de convênios, né? Porque a Unimed eu acho que cobre quimioterapia, né? Os convênios, em geral, todos cobrem, né? Até por obrigação, tanto quimioterapia como radioterapia. E a reconstrução da mama também. Isso é importante que se diga, porque aquelas coisas, tem que ter lei. Não precisa ter lei, é um direito da mulher. A mamografia, veio a lei da mamografia, depois veio a lei da reconstrução. Só que tem que oferecer. No hospital universitário, até pouco tempo, a gente não fazia reconstrução, porque tinha a lei, mas não era provido o material necessário para que os colegas fizessem o trabalho de reconstrução. Hoje nós temos. Então a cadeia toda tem que funcionar. É a lei dos 60 dias, hoje nós temos no tratamento. Isso foi um avanço, né? Isso foi um grande Mas da mesma maneira, tem que prover, nós temos que ter mais médicos, nós temos que ter mais sala cirúrgica à disposição. E não basta lei, tem que ser mais prático, tem que oferecer o serviço. E agora nós estamos no período eleitoral e eu tive o prazer de entrevistar todos os candidatos, né? Eles vieram aqui na Interativa e eu escutei muito, inclusive está no YouTube da revista, está na fanpage da revista, a questão da gestão plena em saúde. Todos falam sobre a questão da gestão plena e a gente ter o gerenciamento. Só que muitas vezes a gente vê que não há um atrativo salarial para que esse médico vá trabalhar na prefeitura de Santa Maria ou nesses postos de saúde, né? Porque às vezes o salário é muito baixo, tem alguns concursos que às vezes não tem nem candidato. E aí, como que vamos resolver esse problema, né, da saúde de Santa Maria, sendo que muitos especialistas não têm interesse em trabalhar, né, nos postos de saúde? Como tu avalia essa situação? Esse é um problema que existe. Crônico. Eu entrei com esse problema na saúde pública aqui do município e me aposentei com menos problema. Isso só resolve com planejamento. E não é planejamento de época de campanha. Nós temos que fazer um planejamento duradouro, com plano de carreira, não só para médicos, mas para todos os profissionais, para que sejam estimulados, né, e tenham atrativos para se manter dentro do sistema. Tem prefeituras, não muito distantes de nós, que pagam bem, o Estado que paga relativamente bem, mas nós temos que lembrar que todo colaborador, todo funcionário, não só o médico, os demais colaboradores, eles têm uma família por trás, eles têm que sustentar essa família. E muitas vezes os salários são incompatíveis com aquilo que ele faz. Então tem que ter, falaria aqui em plano, né, um plano de carreira, de um projeto adequado e investimento em pessoas. Se investir em pessoas, nós tivemos pessoas
maravilhosas que trabalhavam com a gente, a própria Carmen que falou aí, tem a Ana, tem a Neuza, a Rosenara que nos auxiliou por muito tempo, lá, a enfermeira Rosenara, que são pessoas que trabalham e trabalhavam porque gostavam, né? Porque elas poderiam estar em outros lugares, né? Ganhando um salário maior. Então tem que ter um planejamento para isso. Nós temos as unidades, temos o pronto de referência. Qual é a cidade que tem um hospital de referência terciária como o hospital universitário, que tem todas as especialidades? Médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, com a melhor qualificação. Isso é um privilégio que nós temos aqui na cidade. E basta planejar o resto. A questão de saúde, se é plena ou não é plena, aí é um problema mais complexo. Eu acho que é uma questão de análise de gestão do próprio município. Mas eu posso dizer que não é tão simples assim fazer uma gestão plena de saúde. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com as propostas, às vezes sem embasamento de como funciona a saúde. O que eu te disse, a nossa proposta, quando eu falo nossa proposta, é dos gestores de saúde, elas têm que fazer proposta para longo prazo, elas têm que começar, mas elas têm que... E serem viáveis, viáveis, porque se hoje está cada vez mais difícil ingressar numa universidade federal, e a gente sabe a dificuldade que é ingressar num curso de medicina numa universidade federal. Agora tem muitos cursos de medicina em universidades particulares, né, faculdades particulares, mas que daqui a pouco a mensalidade que a pessoa paga é o que eles estão ofertando de salário. Então tu não vai pagar 6 anos numa faculdade para receber menos do que tu pagou por mês, né? É complicado isso, né? É muito complicado. É bastante complicado, e tem que estar muito atento à questão da qualidade desses cursos, né? Santa Maria, felizmente, os 2 cursos que tem aqui são cursos qualificados, de gabarito. Até porque muitos dos professores que estão na UFM são oriundos, né, da UFSM, aposentados, ou que já contribuíram lá também. Isso, né? A grande maioria são professores que já fizeram a sua qualificação, e até muitos já aposentados que hoje estão na Unifra. Mas nós conheço aí pelo país vários cursos que não deveriam ter sido autorizados, porque é uma responsabilidade de entregar para a população, para a comunidade, médicos qualificados, senão a gente pode estar fazendo um desserviço. Inclusive tem algumas sociedades médicas que estão criticando, inclusive, o cancelamento das aulas nessa pandemia, onde deveriam estimular as aulas e fazer com que os alunos trabalhassem mais e fizessem mais assistência, no sentido de dizer, agora a medicina tem que mostrar sua força, né? A pesquisa, as atividades básicas que não poderiam ter sido canceladas ou de via remota, porque não tem como fazer uma faculdade de medicina via IAD, né, doutora? Eu acho que essa é uma discussão que vai longe, mas é uma crítica importante, né? Isso, as disciplinas do curso de medicina, a maioria são teórico-práticas. Aquelas disciplinas só teóricas, há uma possibilidade de tu fazer aulas teóricas com encontros, pode ser até no semestre que vem, né? Não há problema sobre isso. Mas a maioria das nossas aulas, principalmente nós trabalhamos já no hospital, com os alunos já saíram dos 2 anos básicos ali. As aulas deles são tudo teórico-prática. A gente conseguiu evoluir, deu as aulas que era possível pela plataforma, mas eles ficaram com as aulas práticas todas penduradas. Eles vão ter que recuperar. A questão de estar todo mundo presente, isso é o ideal, não tenha dúvida nenhuma. Mas nós temos uma série de coisas legais que a gente está lá dentro, vive, presencia isso e vê que a reitoria realmente ela está numa situação muito complicada, muito complexa, porque ela tem uma responsabilidade. Veja bem, a universidade tem a Casa do Estudante e tem o restaurante universitário. Essas pessoas, nós temos um grande número dos alunos hoje da universidade, são carentes, eles dependem lá da casa, ou dependem do RU. E como é que tu vai atender essas pessoas? Não tem infraestrutura, não tem pessoal, nada para abrir isso. E se abre uma infecção
generalizada na casa do estudante. É um problema para a universidade, é um problema de saúde, é um problema de responsabilidade. É muito complicado. Eu acho que a universidade conseguiu levar isso. Acho que nós estamos saindo da pandemia, tomara que sim. Nós já conseguimos agora, alunos do 7º, 8º estão retomando as aulas. Os estagiários não pararam, é bom que se diga. Estagiários dos 2 últimos anos do curso e os residentes, eles não pararam, nós trabalhamos normal, principalmente na área de câncer ali, nós não diminuímos o câncer pélvico, o câncer de mama, nós conseguimos levar o atendimento ambulatorial e operar os pacientes que tinham necessidade. Muito bem. Vamos encerrar então esse nosso bate-papo. Muita coisa nós poderíamos discutir ainda, mas eu conversei aqui com o Dr. Flávio Jobim, presidente da Unicred, Ponto Capital, médico, ginecologista e mastologista, professor da UFSM, e temos ainda muitos assuntos pela frente, mas hoje, infelizmente, o nosso tempo já passou. Agradeço a participação, muito obrigada, Dr. Jobim, e muito obrigada a todos os telespectadores. Obrigado pela oportunidade e teremos sim novos encontros. Muito obrigada, dia 9 de dezembro, hein? Muito obrigada.